Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos para a palavra de hoje, né? Está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Eu quero falar com vocês sobre a conversão de Zaqueu, o publicano. Conversão de Zaqueu. Todo mundo conhece a história, mas sempre tem coisas novas, né? Deus sempre inova, né? A palavra de Deus nunca envelhece, ela está sempre atual. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Houve hoje salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que nós aprendemos com essa palavra de hoje, né? Deus tem muito para falar conosco e que o Senhor esteja dentro dos nossos corações, né? Abrindo os nossos corações, porque a palavra de Deus a gente não pode entender somente com o cérebro, a gente não pode só ouvir, a gente não pode só falar, nós temos que viver, e para a gente viver, nós temos que aprender, e para aprender ela tem que entrar não só no cérebro, mas no coração da gente, para a gente poder fazer as coisas da maneira correta. E foi o que aconteceu com Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos em Jericó, e sem pensar muito, de repente ele se viu seguidor de Jesus. A história de Zaqueu na Bíblia está lá em Lucas, né, nós lemos agora, 19, 1, 10, e destaca o arrependimento dele, genuíno, não é aquele arrependimento que muitas vezes a gente fala, eu me arrependi, mas, né? Ele não se arrependeu mais, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Além disso, esse relato bíblico mostra como Jesus se misturava com as pessoas, né? Tanto fazia, se o cara era rico, era pobre, se era bandido, era ladrão, se ele percebesse que dali podia sair alguma coisa, ele se misturava, ele estava junto, ele dava a mão, ele abraçava, ele sorria, né? Não se sabe sobre quem foi Zaqueu, né? Nós temos só esse relato, né? Nos 3 evangelhos tem esse relato de Zaqueu, da história de Zaqueu, um pouco mais, um pouco menos, mas não sai muito disso. Ele simplesmente, a história é essa, que ele sobe numa árvore, porque era baixinho, desce, Jesus convida ele fala para ele que vai almoçar, vai dormir na casa dele, e só isso, e ele se arrepende, né? Então não tem muita coisa, não tem história para falar, teologia, né? Fala, não, no livro de fulano fala que Zaqueu, é só aquele pedacinho mesmo, não tem muito o que inventar, né? Alguns estudiosos dizem que seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa algo como aquele de quem Yahvé se lembra. Outros sugerem que o nome Zaqueu significa aquele que é justo. Nem isso a gente conseguiu traduzir exatamente, né? Alguns acham uma coisa, outros acham outra, mas tudo bem, aquele que é justo, ou aquele que Yahvé se lembra, os dois são bons, né? Então, esse era Zaqueu. Zaqueu, quem foi ele, né? Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó, importante rota comercial, passava naquela região que também contava com o Palácio Herodiano, o Palácio de Herodes. Então, era uma cidade famosa, importante naquele momento, né? Herodes o Grande e seu filho Arquelau realizaram obras significativas naquela região. Segundo Flávio Josefo, né, que era um grande escritor judeu, que não foi contemporâneo de Jesus, mas ele nasceu após, né, uns 40 anos depois, 30, 40 anos depois, mas ele sabia, ele estava vivendo ali, né, porque
mesmo quem não nasceu, que nem Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Ele se suicidou em 1956. Eu nasci em 1956, mas eu li muito sobre Getúlio Vargas. Eu tenho muitas ideias, né, muito conhecimento, muitos livros. Pode ser que sejam falsas até as ideias, porque foram ideias de livros, mas eu vi muitos autores, né? E tenho alguma coisa formada, uma opinião formada, tenho algum conhecimento sobre a vida de Getúlio Vargas. E eu nasci no dia que ele morreu, né? Quer dizer, no dia, não, no ano, né? Então, esse Flávio Josefo, ele tinha um conhecimento e tinha muitas pessoas próximas. E ali também era um outro mundo, né? Muito mais perto, muito mais fácil de se ver as coisas, de se ouvir, de alguém que viu, alguém que falou, alguém que estava junto, alguém que viu o milagre. Então, quando ele testemunha de Jesus, ele o faz com capacidade, né? Apesar que muitos discutem e discordam disso, né? Bom, discordar de Jesus é a coisa mais, hoje em dia, é a coisa mais fácil que tem, né? Então, Flávio Josefo, segundo ele, né, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosque de bálsamo, que eram coisas importantíssimas naquele tempo, né? Palmeiras era uma coisa que todos os grandes ricaços queriam ter palmeiras nos seus palácios, né? Então eles vendiam as mudas de palmeiras e o bálsamo, né, para fazer os ungüentos, né? O unguento derivado do bálsamo era muito desejado na época, né? Ele era um produtor famoso e todo mundo queria. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de imposto muito significativa. É uma comparação de São Paulo hoje, né? São Paulo, Campinas, mesmo Piracicaba, né? São grandes produtores e grandes, aqui se sai muito imposto, porque tem muita empresa, muito comércio. Quanto mais comércio e empresa tem, logicamente, o governo, né, recebe mais impostos. Vocês já viram que o imposto já é coisa antiga, né? A gente acha que é só hoje que se cobrava imposto, né? Então, lá em Jericó tinha muito imposto. E o Zaqueu era um dos principais responsáveis para estar arrecadando. Esse dinheiro não ia para Israel, para Jerusalém ou para Jericó. Esse dinheiro ia para Roma, né? E Roma passava, eles ganhavam como cobrador porcentagem. Então, vamos dizer, ele recebia 100, ele dava 90 para Roma e ficava com 10, por exemplo, né? Eu estou só falando um exemplo aqui. Essa designação, né, de chefe dos publicanos traduz o grego architélonos e indica que ele era um subcontratante. Então, o que é um subcontratante? É aquela pessoa que não era ele que fazia o serviço, ele contratava, por exemplo, 10 pessoas para fazer a cobrança de imposto. E essas 10 pessoas, por exemplo, se ele pegava 10% de Roma, ele pagava 5% para essas pessoas, e ele ficava com 5%. A pessoa fazia o trabalho, pegava 5% para ele, e dava 5%, e dava o total para ele, né? Aí ele pegava aquele total, pegava os 5% dele e devolvia para Roma. Só que ele pegava 5% de 10 pessoas, era 50%. Né? Não é 50%, não é assim que faz a conta matemática, mas vamos dizer, né? Só para você ter uma ideia, era 50 vezes, né? Era 10 vezes, quer dizer, né? Aquela quantia. Se ele pegava R$200 de um, ele pegava 200 do outro, e dava R$2.000, botando em reais, né? Só para você entender. Então, e com isso, ele era considerado extorquidor, ladrão, né? Ele extorquia o próprio povo. Então, Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores, que eram responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente na sua região. Por isso, o texto completa a informação dizendo que ele era um homem rico, né? Ele era uma pessoa rica. Qual que é? Nós vamos ler mais, aqui não tem muita coisa para falar, mas a ideia, né? Talvez o que Jesus quis colocar nesse texto, o que ele quis mostrar com essa história. Porque nós temos uma ideia errada, né? Que o rico não vai entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Então a gente acredita que porque o cara tem um pouquinho de dinheiro, que a gente acha que ele é rico, acabou, vai para o inferno, né? Mas não é bem assim. Esse rapaz, além de rico, ele roubava para ser rico. Era igual aos políticos de hoje, ele roubava para ter alguma condição.
Não era um rico porque ele teve uma herança, não era rico porque ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, como muita gente que eu conheço trabalha e não é rico, tem uma condição boa de vida, né? Mas porque trabalha muito, luta muito, né? E não tem nem tempo de gastar o pouquinho de dinheiro que sobra, porque é lutador, é trabalhador, ele quer fazer alguma coisa, ele quer deixar uma obra pronta, ele quer deixar um legado, né? Não vamos discutir se está certo ou está errado, eu não concordo muito com isso, mas eu também acabo fazendo mais ou menos isso, a gente trabalha demais, né? Mas esse não, esse daqui não, ele botava 10 pessoas para trabalhar para ele e ele ficava tranquilão, e ele recebia dessas pessoas, extorquia essas pessoas. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de encontrar Jesus. Chega uma hora, né, que você tem tudo, você é rico, você é poderoso, mas falta alguma coisa, né? A gente conhece pessoas aqui no Brasil que viajam para o mundo inteiro, né? Vai viajar para a Índia, viaja para o Japão, viaja para a Espanha e gasta dinheiro doidado, dinheiro que não é nem dele, mas não está satisfeito, nunca está bom. Eu sei o que está faltando para essa pessoa, é Jesus. Ele não aceita Jesus, ele não pode nem falar em Jesus, né? Ele é contra até a terra onde Jesus nasceu, ele é contra Israel, essa pessoa que eu estou falando, né? Não precisa dizer o nome, né? Mas essa pessoa, se ele aceitar Jesus, a hora que Jesus entrar no coração dele, vai transformar, vai mudar. Eu creio nisso, né? A gente precisa orar para que isso aconteça o mais rápido possível. E aconteceu isso com Zaqueu, né? Ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade, e ele procurou vê-lo de qualquer jeito, a qualquer custo. Falou, nossa, eu preciso ver esse homem, falam tão bem dele, é um homem que faz milagre, é um homem que fala coisas maravilhosas, eu quero conhecer essa pessoa. O problema é que Zaqueu, ele era baixinho, e por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus, né? Ele estava ali embaixo, tentando, não conseguia. Então, sem se importar com a sua posição social, que ele era rico, usava aquelas roupas de linho, né? Um terno Armani, né? Sapato de 5.000 reais, digamos assim, né? Ele, sem se incomodar com isso, ele subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore para ver o mestre, né? Era uma figueira, dizem que era uma figueira brava, né? Um sicômoro, para ver Jesus passar. Não era uma árvore até muito alta, era um pouco, mas dava para ele ficar mais alto do que a multidão. Quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava, disse para ele, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Você pensar que maravilha? Jesus falar isso para a gente. E hoje ele está falando para você. E sai dessa live logo, agora que acabar. Vai para sua casa e ore e prepara o terreno, porque eu vou passar a noite na sua casa. E se ele já está passando todas as noites na sua casa, continue fazendo o mesmo, continue orando, continue agradecendo, continue agradando a Jesus. Continue se convertendo, porque nós temos que nos converter a cada dia. Hoje eu acabei não enfatizando, mas a ideia é falar sobre conversão. Conversão. Muitos se falam e se dizem convertidos, mas quantos são os verdadeiros convertidos? Zaqueu foi um. Quando Jesus se aproximou, falou para ele, né? Sai, desce depressa e vai para sua casa que eu vou ficar lá à noite. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus prazerosamente. É interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato de a iniciativa do contato ser de Jesus. Ele achou que, por ele ser rico, né, ele está acostumado, ele ser o cara, ele ser ele que onde ele vai, todo mundo abaixa a cabeça, né, olha lá o cara, né, e ele que manda, né, fulano, vem aqui, ele não vai até o fulano, é o fulano que vem até ele, porque ele pode, ele tem poder, ele tem dinheiro, e aqui no Brasil é igualzinho, né, eu sou o vereador, eu sou o secretário, não sei das quantas, e aqui, eu sei que tem que correr lá, eu sei que paga imposto, paga o salário dele, mas tem que correr, ajoelhar no pé dele, senão ele manda prender você. E Zaqueu também fazia assim, né? Ele era o cara. Só que na hora que ele olhou, Jesus falou para ele, e ele falou, mas caramba, em vez de eu falar com ele, ele que falou comigo, e já me impôs uma ordem, né? Eu vou lá dormir na sua casa. Já mudou a cabeça dele na hora, né?
ele parece ter ficado surpreendido. Isso significa que Zaqueu desejava ver Jesus, né? Mas era Jesus quem estava buscando ele. Ele queria ver Jesus para conhecer, só para... Deixa eu ver, é que nem quando a gente quer conhecer um jogador de futebol, um cantor, sei lá, alguém famoso, né? A gente quer ver o cara, nossa, para depois você falar para os seus amigos, rapaz, eu vi o Neymar lá, eu vi o fulano lá. Como se adiantasse, né? Ele assinou, deu autógrafo para mim, grande coisa. Você vai pagar suas contas com o autógrafo do cara. Só se ele morrer e valorizar, né, o autógrafo. Mas é uma bobagem tão grande, né? Fala assim, o cantor fulano vem aqui no estádio, vem aí no sindicato, lota, né? Tem lá 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, não importa. 10 mil pessoas, para ver o cara cantar 5 músicas e ir embora. E às vezes na sua igreja tem pessoas que louvam muito melhor, com muito mais amor, e não cobra nada, mas você não gosta, você despreza na sua igreja, né? O importante é o cantor famoso, fazer uma selfie com ele, que não tem preço, isso não tem preço. Mas tudo bem, cada um pensa do jeito que quer, né? Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu. Ele não falou, Zaqueu, você me deixa dormir? Não, ele falou, vou dormir na sua casa. Eu vou dormir lá. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro, literalmente o Senhor simplesmente disse, hoje eu vou ficar lá na sua casa, acabou, não tem papo. Diante da atitude de Jesus, todo o povo já começou a reclamar, sempre tem os mimizentos reclamando, sempre tem. Eles ficaram indignados porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu, e os judeus, eles odiavam os publicanos, consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores e traidores, né? Eram os mimizentos da época, né? Não, porque não pode, onde já se viu? Ele não sabe que o cara é ladrão? Às vezes a gente precisa falar com pessoas assim, né? Principalmente porque Jesus conhecia, Jesus tinha essa visão que nós deveríamos ter como cristãos também, de perceber aqueles que são, na cruz tinha 2 ladrões, não tinha? Mas tinha o bom e o mau, e Jesus falou com o bom ladrão, e falou coisas maravilhosas para ele, entende? E a gente precisa ter esse feeling, não adianta a gente ficar adulando todo ladrão, todo bandido, e achar que todo ladrão e todo bandido é santo, e vai todos se converter. Lê do engano. Tem os que vão se converter sim, tem os que vão se encontrar com Jesus como Zaqueu, vão se converter, vão mudar de vida, vão se transformar, e vão ser bênção na obra de Deus. Existem muitos bandidos, ladrões, hoje, que amanhã vão estar pregando muito melhor do que eu sei disso, e nós precisamos dar chance para essas pessoas, mas em compensação tem muitos outros que estão do lado deles, na mesma cadeia, que vão sair de lá e vão continuar matando, estuprando, arrebentando a vida das pessoas, porque eles não querem Deus, eles não têm intimidade com Deus, eles não estão nem aí, e nós temos que ter essa visão, nós temos que conseguir. É duro separar o joio do trigo, eu sei que é duro, e nós não devemos separar, mas nós devemos ter visão, nós temos que ter condição, nós temos que olhar e perceber que tem gente que merece oportunidade, nós temos que lutar por eles, e tem outros que nós podemos até lutar orando, nós podemos orar, mas não adianta fazer muita coisa, não tem o que fazer. São pessoas que, se você ficar do lado dele, ele dá um tiro na sua cabeça, simplesmente, ele não está nem aí com nada. Então continue orando por essas pessoas, né? Mas ajude, esteja junto com aqueles que realmente querem ser ajudados, aqueles que estão a fim de mudar de vida de verdade. E Zaqueu se mostrou assim, Jesus percebeu nele, porque para ele fazer o que ele fez, podia dizer a curiosidade, mas será que só a curiosidade? Ele era um cara rico, famoso, subir em cima de uma árvore para ver Jesus, fica esquisito, não fica? Mas ele fez, porque ele tinha vontade de conhecer o mestre. Mas Jesus havia prometido passar a noite justamente na casa do principal cobrador, né? Jesus estava buscando um dos homens mais detestados da cidade. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria, ou se limitou a palavras vazias. É isso que nós precisamos pensar.
Ele revelou esse arrependimento na prática ao declarar estar doando naquela mesma hora metade de suas posses aos pobres. Metade. Ele era muito rico, mas ele rachou no meio. Não é como os políticos de hoje que querem tirar o que tem, o pobre tem. Roubam até merenda escolar. Inacreditável, né? Roubam tudo. Onde eles põem a mão, eles tiram metade para eles, sempre. E a gente não tem como provar essas coisas, porque eles fazem de um jeito que não tem como provar, né? E mesmo que prove, a justiça do lado deles também não tem jeito, nem que você prove, eles vão falar que é mentira, que não pode, e vai prender a gente ainda. É assim que funciona esse país. E não é só aqui, não. Pior que não é só aqui, lá em Portugal, já foi o primeiro-ministro lá, para não ser preso, né? Ele entregou o cargo. Fácil, né? Mas ele se arrependeu e ele deu metade das suas posses. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, não. Ele fez aquilo de coração, ele estava entregando diante de Jesus simplesmente a sua oferta de ação de graças. É uma oferta. Eu vou dar metade do que eu tenho. Você seria capaz de dar metade do que você tem? Ou de dar um quarto do que você tem? Será que se você tem dinheiro no banco, vamos dizer que você tenha lá 100 mil no banco, fala, vou tirar 50 mil e vou entregar numa instituição de caridade, ou vou numa favela e vou distribuir um pouquinho para cada um que precise. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Jamais, né? Jamais. Quantas pessoas é que vêm falar para a gente, né? Olha, eu estou para receber um dinheiro, eu vou receber aí em torno de 200 mil reais, que eu vou receber, mas preciso de oração, pastor, e a gente ora, a gente faz jejum com a pessoa, né? Aí ele fala para a gente assim, quando eu receber, pastor, o dízimo vai ser aqui na igreja, 20 mil para a igreja. Tudo bem, né? Vivo muito bem sem o 20 mil, mas se vier 20 mil, vai ajudar bastante, né? E aí passa 2, 3 meses, e o cara vem ali, a gente ora todo domingo, toda quarta-feira, todo dia, orando e pondo a mão, e fazendo jejum e tal. Dali a pouco o cara some, não aparece mais. Fala, ué, o que aconteceu com o Zé? Ah, então, não sei, viu, o Zé parece que está viajando, mudou de igreja, fez alguma coisa. Aí você vai descobrir que ele recebeu aquele dinheiro. Mas na hora que ele foi tirar os 20 mil para dar para a igreja, para a obra, não é para a igreja, né? Para a obra em si, ele pensou bem, falou, eu vou dar 20 mil para a igreja, 20 mil eu compro um carrinho velho aí, né? 20 mil eu vou viajar, vou dar para a igreja nada. Só que ele esqueceu que a promessa não é para a igreja, a promessa é para Deus, entende? Então a gente vê por aí como os corações são duros, né? Quando a gente não tem, a gente promete tudo, mas quando a gente tem, a gente não dá nada. Por isso que Zaqueu tem valor aqui na Bíblia, porque ele tinha e ele deu. Tudo bem, falar, mas ele roubou. Tudo bem. Quantas milhares e milhares de pessoas que roubam para ter o que tem e não dão nada para ninguém. E se der alguma coisa, é para mostrar na Globes, né? Ah lá, estou doando. Aí fulano entregou 100 cestas básicas. 100 cestas básicas. Custa, vamos dizer, 150 cada cesta, vai dar 15 mil reais. Para quem rouba 1 bilhão por mês, o que é 15 mil reais? Ou 30 mil reais? Ele não está dando nada, ele está fazendo comércio, está fazendo o lobby dele para ser reeleito, né? Mas Zaqueu não estava fazendo isso. E outra coisa, além dele fazer isso, né? Ele se comprometeu a devolver quadruplicada qualquer quantia que ele tivesse defraudado. Tudo que ele roubou, se as pessoas viessem para ele e falassem, Zaqueu, você cobrou 100 do meu imposto lá, meu imposto é 80. Ele ia dar os 20 reais que ele tinha que devolver, ele ia multiplicar por 4, ia dar 80 para a pessoa. Vocês percebem? Normalmente, na lei mosaica, exigia que numa restituição fosse acrescentado 1/5 do valor só, né? Era 1/5, só é bem pouquinho, 1/5 é pouco, né? Mas ele estava dando 4 vezes mais. Veja bem. Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais. Ele não ofereceu 1/5 em sua restituição, mas 4 vezes mais. Considerando o fato dele ter doado metade de suas posses aos pobres e declarado na presença de todos uma restituição tão generosa, parece claro que Zaqueu tinha sido desonesto ao longo de sua vida, lógico, né? Ele estava
confessando a desonestidade dele, mas estava querendo pagar. Direto ou indiretamente, o chefe dos cobradores havia permitido uma cobrança excessiva. Muitas pessoas se esforçam para tentar provar que Zaqueu não teria sido um extorquidor, como se Cristo não pudesse jamais ter olhado para um corrupto. Por que não? Todavia, todo o contexto da história de Zaqueu aponta para outra direção. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão para com alguém que certamente não merecia. Mas ele queria. Ele não merecia, mas ele queria. Essa é a diferença das pessoas que nós vemos hoje. Elas não querem. Não adianta você ter compaixão, porque elas não querem mudar. Elas querem ser ladrão, corrupto até o fim do mundo, até acabar tudo. Ele acha que vai encher o caixão dele de dinheiro a hora que ele morrer. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão. Sim, Jesus entrou numa casa que ninguém mais do povo entraria, né? Todo mundo falava, não, o cara não presta, o cara é ladrão. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nessa casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Jesus não disse que um mero conforto, né, uma alegria superficial, uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa. Né? Ele não falou isso. Aconteceu um milagre na casa. Não. O que entrou nessa casa foi a salvação. A partir do momento que ele se converteu, que ele se arrependeu, que ele jogou toda a fortuna dele, né, praticamente fora, porque metade ele já doou. Depois ele ia devolver 4 vezes mais tudo que ele roubou das pessoas. Então, o dinheiro dele, né? Mas ele não estava se preocupando com isso, porque ele ganhou a salvação. Hoje as pessoas não estão nem aí com a salvação, né? Você falar em salvação, o cara fala, você prefere a salvação, 1 milhão ou a salvação? Vai todo mundo querer 1 milhão. Às vezes até menos. Se você falar, você quer um carro zero ou a salvação? Eu quero um carro zero. Mas se você falar que você quer uma TV nova, a salvação, eles não queriam TV nova. Porque a salvação perdeu a atração. A maioria não está mas nem sabe o que é isso. A gente não prega sobre isso, né? Então, salvação, o que é salvação? Para que salvação? Ele foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isso, havia entrado na casa de Zaqueu. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que eles podiam receber. A maior bênção que nós podemos receber é a salvação. Mas eu prefiro uma TV de 48 polegadas. Não é assim? Se der um carrinho zero para mim, eu prefiro. Uma viagem para os Estados Unidos. Não é assim? Um terreninho, fazer uma casinha, como se eu fosse viver aqui até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Só que depois, no inferno ou no céu, vai ser eterno. Mas eu não penso nisso, né? Minha preocupação não é lá, minha preocupação é aqui. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano era um descendente de Abraão, mas ao dizer que ele também era um filho de Abraão, Jesus estava se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. Como todos nós. Nós não somos descendentes de Abraão, mas nós, por Cristo Jesus, ser considerado nosso irmão e o Pai Celestial nos considerar como filhos, nós também somos descendentes de Abraão. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos e não o contrário. Foi Jesus que foi procurar, não foi ele que foi atrás de Jesus. Em Lucas 19:10 ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Nós precisamos, como pastores, nós precisamos, como pais, como mães, né, como avós, como amigos, procurar as ovelhas perdidas. Não deixe só para o pastor correr atrás de ovelha, não. Sejamos todos pastores nessas horas, vamos tentar salvar o maior número de pessoas possível, tentar levar para Jesus. Nós não podemos salvar ninguém, mas nós podemos levar para Jesus. E essa pessoa pode se arrepender, pode transformar-se e pode ganhar de brinde, de prêmio, o maior prêmio do mundo, a salvação. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa, iria morrer na cruz, derramaria seu sangue e entregaria a sua vida também em nosso favor. Nós também recebemos essa dádiva
quando Jesus foi crucificado, ele morreu pelo Zaqueu, mas ele morreu por mim, e morreu por você. E hoje nós só estamos aqui por causa disso. Nós poderíamos estar aqui ou em outro lugar, né, fazendo uma adoração à lua, ao sol, à terra, a sei lá o quê, se Jesus não tivesse morrido por nós, se Jesus não tivesse ressuscitado e tratado dos nossos corações, como ele fez com Zaqueu. Eu só tenho que agradecer ao meu Deus por isso. Eu sei que eu não sou nada melhor do que ninguém, eu sei que eu sou talvez pior do que muitas pessoas, mas eu quero servir ao Senhor, eu quero melhorar a cada dia, eu quero estar próximo de Deus, eu quero sempre agradar ao meu Deus. Eu quero orar pelos pedidos agora. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, né? E pedir a Deus que abençoe essas pessoas. Deus Todo-Poderoso, colocamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que fizeram esses pedidos, Pai. O Senhor sabe tudo o que está escrito aqui, tudo que as pessoas que escreveram, por que escreveram, o Senhor sabe tudo. Eu tenho certeza disso, Pai, que o Senhor vê tudo isso, sabe tudo. Então, que o Senhor possa cumprir, Senhor, antes de terminar esse ano ainda, mas que o Senhor possa estar fazendo a vontade dessas pessoas e que eles consigam ter suas orações atendidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero encerrar esse culto da quarta-feira, né? É o nosso culto da vitória. Pedir para você colocar, se você puder, sua mão no coração e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto, por mais uma vez eu poder estar pregando a Tua palavra, Senhor. Que esse exemplo de Zaqueu, ele entre no coração meu e das pessoas que estão vendo, Senhor, que todos nós possamos nos transformar, que nós possamos, Senhor, aquele que está muito errado, aquele que rouba, aquele que faz coisas danosas para os outros, que eles possam se arrepender e ser transformados, e que o coração deles consiga ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, toma conta de todos nós, toma conta desse país, Senhor. Tira, Senhor, todos os demônios que estão tentando em todos os lugares, em todos os cargos de chefia do nosso governo, em todos os lugares, Senhor. Em todos os lugares, nas escolas, Pai. Os demônios estão tomando conta de tudo. Então, nós pedimos, Senhor, livre, Senhor, aquelas pessoas do bem, pelo menos, Senhor, as crianças, pelo menos. Livre o que o Senhor puder, Senhor, traga essas pessoas para Jesus. Nós queremos que essas pessoas sejam salvas, mas o Satanás não quer isso, Pai. E a gente não sabe nem o que fazer, a gente só ora, mas não sabe o que fazer. Nós queremos ter uma estratégia, queremos saber o que fazer, o que falar, mas a gente nem sabe mais o que fazer. Nós somos dependentes de Ti, meu Deus. Mas nós gostaríamos de poder ajudar de alguma maneira, Senhor. Não só orando, mas fazendo alguma coisa. Então, nos ajude, Pai. Nos dê estímulo para que nós possamos fazer alguma coisa de bom e de útil, para que seja transformado esse país, esse mundo, Senhor, que está horrível para se viver. E nós queremos, a gente sabe que o Senhor vai voltar o quanto antes, e nós queremos subir para a glória, Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós queremos defender, pelo menos nossas crianças, Senhor, de todo o mal que atacam elas todos os dias, Pai. Esteja conosco, nos dê força, Senhor, sabedoria e capacidade para podermos enfrentar todo esse mal, Senhor. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, quero pedir pelas minhas netas, Senhor, pelos meus colaboradores, por todas as pessoas que trabalham com a gente, Senhor, pelos nossos amigos, pelas pessoas da igreja, Agnes, e por todos, eu também estou pedindo especialmente pelo pastor Denis, pela pastora Margarete, que estão para vir para Piracicaba. Eu quero colocar, Senhor, em oração, que o Senhor possa abençoá-los abundantemente, Senhor, para que eles possam vir e estar aqui conosco a partir do ano que vem, Senhor. E nós estamos pensando em fazer um mini encontro de casais no dia 20 de novembro, e que o Senhor, se for a Tua vontade, Pai, que o Senhor nos ajude, para que seja feito, e os casais sejam abençoados. Amém, Senhor, está nas Tuas mãos. Agora, Senhor, que o Senhor nos leve para casa na Tua bênção e na Tua misericórdia, e nos ajude a ter uma noite de sono abençoada,
e amanhã estaremos aqui novamente trabalhando, lutando e sempre tentando fazer a tua vontade. Então, nós agradecemos também pelo prêmio que o nosso funcionário Fábio Santana ganhou hoje, Senhor. Como eu não sei bem como que é o nome lá, no meu tempo a gente chamava de funcionário padrão, né? Hoje eu nem sei como é que chama lá. Eu sei que ele ganhou um prêmio da Cruzeiro do Sul, né? Como um funcionário da região aqui do Sudeste. Então, que Deus abençoe a vida dele, né? Que Deus esteja com ele em todos os lugares. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.